Fala pessoal, aqui é Guto Souza, fotógrafo, e esse aqui é o Fotossíntese, em que eu falo resumidamente, rapidinho sobre algum assunto da fotografia. E hoje eu vou falar sobre o diafragma, que é um assunto fundamental para quem quer entender um pouquinho mais de fotografia, especialmente para quem gosta daquelas fotos com fundo super desfocado. Bom, o que é o diafragma? O diafragma é um anel de metal que fica aqui na lente da câmera fotográfica. Qualquer lente, seja dessas câmeras mais profissionais, quanto dos celulares também. Ali na lentezinha do celular também tem um diafragma, que é um anel por onde a luz passa. É o primeiro lugar que a luz passa, para depois ir lá para dentro da câmera. Esse anel ele abre e fecha, deixando passar mais luz ou menos luz para dentro da câmera. É um funcionamento muito parecido com o do olho humano, que tem a nossa pupila. A nossa pupila é o nosso diafragma. Quando a gente precisa de mais luz para enxergar, de noite, por exemplo, a nossa pupila se abre. E quando a gente precisa de menos luz para enxergar, se a gente já está num ambiente com muita luz, de dia, por exemplo, a nossa pupila se fecha e deixa passar menos luz para dentro do nosso olho. Quem tem gato já reparou isso, é muito fácil de reparar isso no gato, porque de dia os gatos, a pupila dos gatos fica só aquele risquinho assim, porque ele não precisa de luz. E de noite, quando está muito escuro, a pupila do gato fica assustadora, fica aquela coisa enorme assim, porque ele precisa captar muita luz, tem pouca luz no ambiente e ele precisa captar muita luz. Assim também funciona o diafragma. Quando a gente precisa de mais luz para fazer a nossa foto, quando a gente está de noite, por exemplo, ou num ambiente muito escuro, o diafragma da câmera abre bastante, e quando está de dia, o diafragma da nossa câmera, da nossa lente, ele se fecha. Existe um impacto estético dessa abertura ou fechamento do diafragma. Quando o diafragma está mais aberto, é quando ele gera mais desfoque. Aquelas fotos super lindas que você vê com o fundo todo desfocado são feitas com o diafragma da câmera bem aberto. A gente também diz, tecnicamente, que a profundidade de campo nessas fotos é muito baixa. Ou seja, existem poucos elementos focados além do primeiro, né? Você vai focar um elemento, que é aquele que vai sair nítido, e tudo que está para trás dele, todo o campo que está para trás dele, a profundidade é baixa, tudo vai começar a ficar cada vez mais desfocado. E o contrário também acontece, quando você usa o diafragma da sua câmera bem fechadinho, tudo vai sair em foco, a profundidade de campo é maior. O tamanho da abertura do diafragma usada na sua câmera para fazer uma foto é representada pela letra F seguida de um número. Por exemplo, F2, F4, F8 até F32, F64. Esses números, essa letra F seguida desses números, significa o tamanho da abertura do seu diafragma. Talvez você até já tenha visto esse númerozinho em algum lugar, talvez nas configurações da sua câmera ou da sua foto, e não tenha entendido o que é. Isso é o tamanho da abertura do diafragma. Os números pequenos, como o F2, por exemplo, eles representam aberturas grandes do diafragma. E os números grandes, como o F32, por exemplo, eles representam aberturas pequenininhas do seu diafragma. É inversamente proporcional. Quanto maior o número, menor a abertura. E quanto menor o número, maior a abertura. Ou seja, quando você usa F2, um diafragma com F2 na sua foto, você vai ter bastante desfoque, baixa profundidade de campo. E quando você usa F32 na sua foto, você vai ter pouco desfoque, você vai ter uma alta profundidade de campo. Aqui nesse vídeo, por exemplo, a gente está usando F2, e por isso que eu estou em foco e ali o fundo já está bastante desfocado. Você não consegue identificar muito bem o que está ali. O diafragma que eu estou usando nesse vídeo é bastante aberto. Toda lente de câmera tem a capacidade de abrir o diafragma num tamanho máximo e num tamanho mínimo. Nem toda câmera consegue abrir o diafragma a f2, por exemplo, como essa que a gente está gravando aqui. Algumas câmeras vão ter o diafragma máximo de abertura f3.5, f5.6, que não é tão aberto assim e não gera tanto desfoque. Na verdade, quanto mais caro o equipamento que você está comprando, quanto mais cara a lente também que você está comprando, geralmente maior o diafragma que ela consegue abrir. As lentes mais caras são aquelas que conseguem abrir o diafragma a 1.2, por exemplo, que é uma baita de uma abertura de diafragma, vai gerar um baita de um desfoque. Isso não vale só para as câmeras profissionais, para os celulares também, para as câmeras convencionais também. Elas também têm uma abertura máxima e mínima de diafragma.
E geralmente, quanto mais caros eles são, maior o diafragma que ele abre. Por exemplo, um iPhone, que é o celular do mercado, talvez o que mais cuida dessa questão da fotografia, que mais se preocupa com isso, eles têm uma abertura de diafragma bastante grande. Inclusive está sempre nas especificações técnicas dos telefones essa questão. Procura lá que você vai ver. A abertura máxima de diafragma é f2 ou 2.8, depende da versão que você está procurando. Por que isso é importante? Porque quanto mais se abre o diafragma de uma câmera, essa câmera tem a capacidade de fazer fotos em ambientes com menos luz, ou seja, ambientes mais difíceis de você fazer a foto. Então, com o teu iPhone, por exemplo, as fotos que você fizer de noite vão ficar melhores do que com outros celulares ou com outras câmeras que não abrem tanto o diafragma. Então agora que você entendeu um pouco mais do que é o diafragma, por que você não pega aí sua câmera ou seu celular e tenta regular essa abertura do diafragma, deixar maior, deixar menor e ver de que maneira impacta na sua foto? Vai testando, vai brincando, é só praticando que a gente consegue aprender. E agora que você já entendeu para que serve o diafragma, você vai entender como ele impacta na sua foto. Brinca, testa e posta os resultados aqui, coloca aqui nos comentários se você teve alguma dificuldade, se ficou alguma dúvida. Se você tem alguma outra dúvida sobre fotografia, pergunta aqui que eu vou ficar feliz de responder. Se você curte fotografia, quer continuar tendo dicas assim, segue a gente no Instagram, YouTube e tudo mais. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.